Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa Viver Mais, feito com muito carinho e cuidado para vocês. E hoje eu quero dar um recado especial. Se você está triste porque perdeu um grande amor, lembre-se daquele que não teve um amor para perder. Se você está angustiado porque perdeu o seu emprego, lembre-se daquele que não consegue trabalhar. Se você reclama de uma comida mal feita, lembre-se daquele que não tem o que comer. Se você teve um amor para perder, um trabalho para se sustentar, uma comida para reclamar, lembre-se de agradecer a Deus, porque muitos dariam tudo para estar em seu lugar. Bom, e hoje o nosso programa está cheio de assuntos importantes que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fiquem aí, que é já já! Bom, e hoje eu tô aqui com a Amanda Doria, ela é cineasta e vai falar um pouquinho sobre cinema, esclarecer algumas coisas, né? Principalmente aqui no Brasil. Tudo bom? Bem-vinda aqui ao nosso programa, Amanda. Muito obrigada, Paula, pelo convite. Estou muito feliz que a gente vai ter o programa hoje. É, né? E eu, pra quem não sabe, também sou formada como atriz, então eu gosto muito, eu sempre tô propagando aqui a cultura, né? Principalmente no nosso país. Eu queria te perguntar como que foi, né, a sua formação, qual que é a sua visão de cinema, se você fez em Salvador, né, que eu sei que você se formou, e também em São Paulo. Qual que é a diferença, o que agrega cada vez mais, você está sempre estudando em grandes metrópoles, enfim. Legal. Eu acho que existe uma identidade no cinema de Salvador e outra, né, outra identidade no cinema paulistano, assim, são lugares que produzem bons filmes e que tem caminhos diferentes. Eu acho que a maior diferença entre um e outro é o processo. Em São Paulo a gente tem um processo majoritariamente industrial, assim, quando a gente fala da produção dos filmes. E em Salvador é uma coisa que sempre parte do artesanal, mesmo que seja uma produção maior, ela sempre parte do artesanal, da comunicação com a equipe, num formato mais horizontal, assim. Eu acho que muito pelas raízes da cidade, né, a gente tem essa diferença. E eu comecei estudando atuação em Salvador. Então, em Salvador eu tive a perspectiva de atriz mais. Eu ia para os sets como atriz. E em São Paulo como várias coisas, eu caminhei por vários lugares, assim, mas majoritariamente na equipe técnica, na direção de arte, na direção, na produção. Então, também tem esses dois olhares, assim, o olhar de atriz e de ver essa horizontalidade enquanto atriz e o olhar de equipe também, assim. Tem grandes, aliás, grandes nomes, né, do cinema espalhados pelo Brasil, na Bahia também, em Salvador, né, tem grandes nomes aí do cinema. Tem sim. Começando no início, né, na época de ouro do cinema nacional, assim, a gente tem o Glauber Rocha, que é esse nome que foi um primeiro brasileiro em Cannes mesmo, assim, né? E com Deus e o Diabo na Terra do Sol. E tem essa geração nova aí que também é bem legal. E já falando do cinema no Brasil, né? A gente não vai deixar de falar do Oscar, né? Que o Brasil levou, né? Tão grandioso. E eu queria saber para você, qual a importância disso, né, pro cinema mesmo, para produção, para cada vez mais isso propagar, para a gente poder produzir, fazer produções cada vez melhores, né, no Brasil. Qual que é a importância desses festivais mesmo internacionais? Os festivais internacionais, eles são muito importantes, assim, porque eles trazem uma perspectiva do mundo para o Brasil, né? E existe essa questão do público dar muita atenção para o nome do filme quando ele frequenta esse tipo de festival, né? Então, o Ainda Estou Aqui, que foi o filme que ganhou o Oscar, melhor filme estrangeiro, é um filme que agora é melhor filme internacional, né? A nomenclatura. Ele também foi para Veneza, para outros festivais grandes e foi sempre bem comentado, assim, em todos os lugares que foi. E agora a gente está com o Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, que foi para Cannes e levou 4 prêmios importantes, assim. Então, essa visibilidade do cinema internacionalmente é sempre bom que as pessoas estejam olhando para o Brasil enquanto alguém que propõe cultura, porque também vem de lá vários fundos, assim. Então, às vezes a gente tá no mercado internacional, vai para uma mesa em Cannes, fala que o filme é brasileiro. O filme ser brasileiro, ele contribui, ele é como se fosse assim, um ponto positivo hoje. Então, no cenário internacional, você ter um filme brasileiro é bom. E quais são os bons pontos desse projeto? Ele ser brasileiro, ele abordar tema tal, então tá dentro dos prós do projeto. E isso é bem legal, assim, nesse sentido. E eu espero que
que o cinema internacional, essa visibilidade internacional gere novos fomentos no Brasil. Uma coisa interessante é comparar. Tem uma pesquisadora muito legal que compara o cinema sul-coreano com o cinema brasileiro, a trajetória da ascensão do cinema sul-coreano com a trajetória do cinema brasileiro. Assim, a gente tem uma quantidade de salas de cinema parecidas, que está em volta de 3.000 e alguma coisa, e aí o cinema coreano ele começou a colocar cotas de tela. Então, assim, as pessoas... 20% das séries de TV tem que ser brasileiras, no caso, tem que ser coreanas, sul-coreanas. Não posso ter tanta coisa assim de outros países. E isso foi fomentando a indústria sul-coreana, assim. E aí o ápice foi quando o filme, o Parasita, ganhou o melhor filme no Oscar também. E agora a gente está nesse caminho de ter ganhado o melhor filme estrangeiro. E aí as políticas precisam acompanhar esse caminho. Então a gente ter o fomento, né, que é o que faz a gente ter filmes, o dinheiro para produção de fato, mas também ter onde assistir esses filmes a partir de uma regulamentação. Do tipo, 30% dos filmes que passarem num canal X precisam ser brasileiros. E isso é importante, é isso que faz com que a gente continue produzindo e tenha onde o filme ser assistido, sabe? Ah, sim. Você falou internacionalmente, claro, como a gente falou, que é a visibilidade muito grande, já olha de outra forma. E eu achei interessante você falar também sobre o público. O público também olha o próprio filme brasileiro, as produções, porque a gente geralmente, muitos não dão tanta importância, né? Dão muita importância para filmes internacionais e às vezes não tão para os nacionais. Então o público também olhando, nossa, olha onde chegou, realmente, né? É interessante, sim, histórias, tem filmes maravilhosos, produções incríveis, sim, que a gente não consegue chegar ao público, né? E dá essa visibilidade também. Então, as duas coisas, né? Dos dois lados. Isso é muito legal porque, assim, o cinema, por exemplo, são produzidos no Brasil mais de 200 filmes por ano, assim, majoritariamente. E as pessoas não conhecem esses filmes não chegam para o público, né? Então, pelo menos, o filme ter chegado no Oscar desmistifica um pouco essa crença popular de que não existem filmes bons no Brasil, assim. As pessoas comuns que não são inteiradas, que não estão participando de fóruns, de coisas de cinema constantemente, assim, elas às vezes compreendem que o cinema nacional não é um bom cinema, porque o cinema nacional não chega para essas pessoas, né? O que chega para essas pessoas são os filmes que foram feitos para uma massa assistir e gostar. Então, os filmes de comédia, que são filmes ótimos, são filmes que são necessários também, a gente não pode ter uma indústria, um panorama de cinema com só um tipo de filme. A questão é essa, só um tipo de filme chega para as pessoas, assim. E a gente tem muitas produções, e muitas produções muito importantes. E é importante que essa internacionalização faça com que... Uma internacionalização massiva, no caso, né? Porque todo mundo ficou sabendo de Ainda Estou Aqui. Teve um sentimento, assim, carnavalesco, um sentimento, assim, de Copa do Mundo, porque a gente ganhou um prêmio num festival de tanta visibilidade quanto o Oscar. E isso é importante porque é essa cultura, essa quantidade de pessoas sabendo que existe cinema e sabendo que é tão bom, que vai querer consumir o cinema. Então, isso é muito bom. A gente tem um público que quer cinema e a gente tem um mercado internacional que quer cooperar com o Brasil. E agora a gente precisa de um mercado nacional que queira se fomentar e que queira incentivar que essas obras sejam cada vez mais feitas e que cheguem cada vez mais nas pessoas. Assim. Realmente, a comédia que você falou é um gênero que pega mais, é mais popular, né? Ainda mais com atores conhecidos, então acaba realmente se tornando mais sucesso e mais conhecido do público. Mas você falou de políticas públicas, né, que são importantes justamente, então, para chegar no público, né? Esse investimento é fundamental, né? Isso, se as pessoas só conhecem esse ator, elas só vão gostar desse ator. Se elas não viram outras perspectivas de atuação, não tem como elas gostarem, porque elas nunca viram, não conhecem, né? E, sim, retomando essa questão das políticas públicas, é isso, a gente precisa ter duas coisas que caminham juntas, assim, que é o fomento à cultura. Então, editais que são a forma direta de conseguir dinheiro para a cultura hoje. As prefeituras, os estados, a federação, eles criam editais públicos que são como se fossem concursos públicos para os projetos. A gente envia esses projetos para eles e aí está lá concorrendo a ganhar um prêmio,
simplificando a isso, assim, concorre a ganhar um prêmio em dinheiro para que o filme seja executado, ou para que o roteiro seja escrito, ou para que o filme seja editado. Existem várias linhas possíveis, tanto para cinema quanto para outras artes, e isso é muito legal. E aí, só que o que acontece é que muitas vezes a gente fomenta a produção, mas a gente não fomenta que essas produções cheguem nas pessoas, assim. Então, o importante, para não haver concentração de a mesma produtora faz as mesmas coisas sempre, é isso que chega e tudo mais, que existam leis que regulamentem esse fomento. Então, em que sentido? Eu fiz um filme. Que nem agora a gente está tendo a regulamentação dos streamings, tá? Em uma guerra dos streamings no Congresso, assim, porque existe a intenção de regulamentar. E os streamings, eles não pagam imposto hoje, que faria essa retroalimentação, né? E uma das coisas, então, é para que eles paguem imposto, e outra das coisas que é muito interessante é que eles tenham obras brasileiras no catálogo, uma cota, e uma cota de obras brasileiras independentes, que são obras que vão vir de produtoras menores, que não são de produtoras que nós conhecemos, que são gigantes, que são nomes que a gente vê sempre. E que isso seja visível para o espectador poder ver e clicar. Não pode ser só, botei e tá de enfeite. Precisa ser visível para que o espectador assista. Isso é uma regulamentação que vai fazer com que precise-se de mais obras, então que essas coisas, esses portais possam demonstrar, dar visibilidade para essas obras que estão sendo feitas. Então isso é uma regulamentação possível, a regulamentação de telas para cinema também, as salas de cinemas elas têm hoje 2% da sala de cinema tem que ser de filmes nacionais, mas muitas não cumprem e precisa ser maior esse número. Sim. Atingir mais para mais produtores, né? Diretores, roteiristas. 5%, 6% de filmes que seja, ia ser ótimo para que mais filmes que a gente faça cheguem no cinema. Porque se o cinema, o exibidor, né? Essa casa que a gente vai assistir o filme, tem a obrigação de passar um filme nacional, ele vai precisar que esse filme nacional chegue até ele. E aí o circuito vai funcionar melhor. Por exemplo, como que faz para um projeto? Vocês, né, com a sua produtora, a gente vai falar um pouquinho sobre a produtora dela também. Como que faz para vocês terem um projeto e ele sair do papel e atingir o público? Qual é essa dificuldade? Explica também para o pessoal que não conhece, né, como que é esse processo do cinema. Muito legal. Então, gente, um filme, ele é uma coisa que demora, né? Uma arte como um filme, por exemplo, vamos partir do longa-metragem, que eu acho que fica mais fácil, é o que todo mundo conhece e tudo mais. Tem a parte de você escrever o filme em si, então ter o roteiro, e antes de ter o roteiro, tem a parte de você criar. Então você cria, tem a ideia, e a partir da ideia, você vai escrever o roteiro. Do roteiro, você vai para a parte que a gente chama de concepção. Então, as outras áreas da equipe vão ler o roteiro e vão criar em cima dele. Por exemplo, a gente tem direção de fotografia, direção de arte, direção de som e montagem. Então, a gente tem que é edição, né? Montagem é como edição. Então, a gente tem essas pessoas que vão ler o roteiro e vão criar em cima dele. Qual que é o desenho de luz que faz sentido para esse roteiro? Qual que é o cenário? Qual que é o figurino? Qual que é o caminho que vai fazer com que esse roteiro crie vida? Tem muitas discussões, um departamento discute com o outro, e aí o filme se cria em conceito, em planilhas, em projetos, em mood boards. Cada um faz a gente senta, conversa, e a partir disso vai para a parte da produção em si, de comprar o que tiver que comprar, alugar o que tiver que alugar para poder fazer o filme acontecer. Uma vez que o filme está pronto, ele vai ser editado, e a partir da edição, aí tem a parte da finalização, que é quando você vai mexer os ajustes de cor, os ajustes de som e tudo mais, e aí ele está pronto para ser distribuído, né? E para ele ser distribuído, ele precisa sempre ter uma acessibilidade, legenda. Então, assim, são vários caminhos até chegar no produto final, no filme pronto. E uma vez que ele está pronto, ele vai para uma outra empresa. Ele sai da produtora e ele fica sob o guarda-chuva da distribuidora, que é a empresa que vai pegar o filme e enviar para os cinemas, para os streamings, para as televisões. Essa empresa que é responsável por essa parte de comercialização,
de marketing do filme, para que ele possa, de fato, chegar no público. Então o caminho é esse, ele é bem longo e ele tem vários processos. Ele pode durar 1 ano, ele pode durar 10 anos. Nossa. Tenho vários amigos, tem um filme que eu gosto muito de um amigo meu que chama Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu, do Bruno Risas. Ele é um cineasta paulistano e o filme é sobre a família dele. E ele ia, filmava a família, juntava, olhava, viu o que precisava mais. Foi outro processo de filme, não foi um filme assim que foi clássico, que teve roteiro, equipe, etc. Ele pegava a câmera, juntava uma equipe, filmava o que precisava, ia para a ilha de edição, montava, falava, nossa, preciso filmar mais coisa. Voltava para filmar. Então, é um filme que foi bem vivo durante esses 10 anos e foi entrando em construção. Então, tem vários tipos de processo, mas o mais comum, o clássico, é esse de começar no desenvolvimento, né, na criação da ideia e terminar na distribuidora, assim. Então, quando um filme já tem, né, os contatos de grandes distribuidoras, já é mais conhecido, por isso que chega mais fácil, né, ao cinema, né? Sim, com certeza. Grandes produtoras, com certeza, eles têm essa entrada, por isso que às vezes os mesmos, né, aparecem no cinema. Isso, sim, com certeza. E existe também uma questão do que o mercado acha que o consumidor brasileiro precisa ou vai consumir. E é aí que devem entrar as políticas públicas, assim, é aí que deve entrar a regulamentação. Porque, às vezes, quem decide o que vai para a sala de cinema é quem decide se esse dinheiro, se as pessoas vão pagar por esse filme ou não, para ir assistir, né? De uma forma bruta é isso, assim. E aí, às vezes, as pessoas têm uma noção do público brasileiro que eu acho que simplifica o público brasileiro, assim, é uma opinião minha isso. Eu acho que existem filmes que poderiam chegar no público que não chegam, porque existem pessoas decidindo que o público geral não gostaria de assistir isso, assim. E eu acho que não necessariamente. Eu acho que tem filmes que as pessoas gostariam de ver, sim, mas infelizmente elas não têm oportunidade de ver. E aí as políticas públicas entram para obrigar esses exibidores a darem uma chance para essas outras formas de produção, para esses outros filmes. E, por exemplo, você tem a produtora, né? Sua produtora, né, com seu marido. Isso. E vocês estão aqui, eles vieram para o Festival de Santos, né, de cinema, que a gente sempre promove, que é muito interessante aqui na Baixada. Fala um pouquinho sobre o festival, quanto isso é importante para vocês e como que foi, né? Qual que é o filme? Explica um pouco. Bom, o filme chama Efeito Laranja e é um filme rodado em película, em Super 8. Não se filma mais tanto em película, né? Película é como a gente filmava antes, assim. Em Hollywood ainda se usa muito película, acho que o público geral não tem muita noção disso, mas em Hollywood em Hollywood ainda se filma com uma câmera em 35, né, com aqueles rolos de película e tudo mais. Aqueles de antigamente, que você põe o rolo assim na câmera, vai girando, o frame vai... Nossa! Não vai girando mais, mas assim, ainda se fabrica câmeras para rodar em película. Os filmes do Tarantino são todos em película, ele nunca foi pro digital, por exemplo, assim. Então a gente filmou uma ideia de um romance que não funciona mais, assim, um casal que é meio inadequado um pro outro, num contexto de relações líquidas, então que o compromisso deles fica meio dúbio quando você assiste o filme. Você não entende qual é exatamente o compromisso dela com ele ou dele com ela, assim. E isso é muito interessante, ele explorou através da película. E do basquete também, a pesquisa dele é partir do basquete, ele joga bastante. E ele gosta muito das quadras de São Paulo, então ele quis explorar São Paulo através desse material. Eu acho bem legal e a exibição foi no Cinearte do Posto 4. Eu sou apaixonada pelo Cinearte do Posto 4. Eu acho que todo santista devia conhecer e visitar. É um cinema bancado pela prefeitura, que o ingresso é R$2 e tem uma curadoria maravilhosa, passa filmes novos, filmes antigos, curtas, longas. Eu sou uma frequentadora do Cinearte do Posto 4. E o filme do Lucas passou justamente lá, um cinema que a gente frequenta muito, e foi uma sessão muito legal, assim. Foi junto com o longa, do Bodansky, e, enfim, eu gostei bastante da experiência de assistir o filme aqui em Santos, né? No Santos Film Festival.
E o ator tem que passar aquela emoção, né? A gente como atriz, eu acho que é o fundamental da carreira de atriz, né? O que faz a gente se mover, que é passar a emoção, contar a história e fazer o outro se tocar com aquilo, né? Seja de comédia, de drama. E o diretor realmente, ele molda aquilo. Então, quando tem essa conexão, eu acho que o ator fica mais livre. E cada ator tem a sua personalidade que entrega pro personagem de alguma forma ou outra, né? É essa troca entre a figura do ator e o personagem. Eu sinto que acontece mesmo, assim, que um aprende com o outro. Minha primeira formação foi de atriz e isso de aprender com o personagem, entender quem ele é, quem você é, como você vai ser ele, assim, isso é muito bonito e é muito interessante ter o diretor como esse mediador existe o ator e o personagem e uma linha entre eles, mas a linha não necessariamente é reta, às vezes ela faz várias curvas e o diretor, ele conduz essa linha para que esse caminho aconteça, assim, para que essa conexão aconteça, e eu acho muito lindo, assim. A gente falou de jeito de cada um, da forma de demonstrar, de pensar. E ela falou aqui antes pra gente, a gente fala de saúde, bem-estar, a gente fala muito de psicologia, enfim. Você falou que tem TDAH, né? Isso. Como que é, né, ser artista? Cada um tem sua característica individual, Sim. né? E é isso que é legal. Como que é lidar, assim? Nossa, eu descobri que eu tinha TDAH foi muito libertador pra mim. Eu descobri já com 22 anos e desde sempre eu me percebia diferente, assim, do meu grupo. Mas eu, durante toda a minha adolescência, eu acho que foi isso que me fez sobreviver, compreendia essa diferença que eu tinha das pessoas a partir da arte, como se eu fosse, eu sou diferente assim porque eu sou artista. Eu vejo o mundo assim porque eu sou artista, eu faço essas conexões. Porque o TDAH, gente, ele conecta A com D e você fica muito confuso quando, às vezes, conversando com uma pessoa que tem TDAH, assim, porque, por exemplo, eu tô aqui falando com você, aí eu me distraio porque eu olho uma estátua e aí eu penso, gente, essa estátua veio da onde? E isso tá acontecendo na minha cabeça, mas eu tô olhando pra você. E aí eu vou te falar, eu posso pensar assim, nossa, essa estátua veio do Egito. Só que eu tô conversando com você sobre atuação. Entendi. Então eu tô aqui falando com você sobre atuação e falo... E o Egito? E você não vai saber da onde eu tirei o Egito, mas na minha cabeça é super claro da onde eu tirei o Egito. Então, essas conexões, assim, esse desvio, esse sair do momento e ir para outro lugar, sempre fomentou a minha arte, né? Que uma característica do TDAH. E, ao mesmo tempo, outras coisas que vêm com TDAH sempre foram muito difíceis para mim, porque para você se organizar é muito difícil, para você ter disciplina, noção de tempo. Às vezes eu não sei o que é 10 minutos, o que é uma hora, eu preciso dos alarmes ali constantemente. E aí você vai aprendendo estratégias para como lidar, como juntar os dois mundos, como viver com o seu cérebro, não tentar ter um cérebro que é típico, né? Mas viver com o seu cérebro que é neurodivergente e encontrar quais são as estratégias para se organizar, para entregar as coisas no prazo, que é a dificuldade da vida adulta do TDAH, assim, né? Mas que bom que você veio aqui. Fala um pouquinho qual que é a sua produtora, passa seu contato para quem quiser saber mais sobre cinema, né? Ver seus projetos também, acompanhar, que é muito importante. Fala um pouquinho e passa o contato. Legal. Então a minha produtora chama /3 Filmes, é assim que a gente tá nas redes sociais, @3, o numeral, filmes, e lá você pode acompanhar o trabalho da produtora. A gente tem uma equipe de diretores muito interessante, com projetos que eu sou suspeita para falar, mas que eu acho que tem muito potencial, e a gente tá sempre em algum festival, a gente pode estar em várias cidades, e o meu perfil pessoal é Adoriaria, como se fosse Adoraria, só que a Dória. E lá eu falo bastante sobre cinema, moda, comportamento, gosto de juntar esses assuntos, assim, de um jeito bem TDAH mesmo, assim, que conecta coisas que não têm um sentido na hora. É isso, gente. E é muito legal essa veia artística que a gente tem, né? E olha o mundo de outra forma. Obrigada pela participação e por esclarecer tantas coisas aqui. Muito obrigada, Paula, pelo convite. Eu fiquei muito feliz, falei muito e falaria mais. Muito obrigada. Muito obrigada. Isso, gente. A arte é vida também, é saúde, é bem-estar. Vamos sempre estar cada vez mais propagando na cultura, né? No nosso Brasil e no mundo.
Bom, e agora eu quero dar uma dica para vocês de restaurante, a Churrascaria Tertúlia. Tem anos e anos de tradição, que é um lugar que aquece meu coração, que eu já conheço. Então eu gosto de recomendar para vocês que foi maravilhoso, uma experiência incrível. E eu acho que é assim, restaurante tem que ter essa experiência, desde a entrada, os pratos, variedades, rodízio impecável e claro, as carnes, né? Cortes de carnes maravilhosos. Eu vou mostrar como foi minha experiência para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem não conhece ainda, vai conhecer. Pois eu tenho certeza que muita gente já conhece, que é uma churrascaria de muita tradição em Santos. Vamos ver. Vocês estão vendo essa experiência deliciosa em todos os sentidos. Logo na entrada a gente já vê o restaurante bem amplo, né? Com a recepção dos garçons. Todo mundo é muito bem acolhido no restaurante. E você já vê várias entradas, frios, para acompanhar o prato principal, que é, claro, a carne, né? Todos os cortes que a gente ama. E os garçons são muito dinâmicos, estão sempre na mesa, querendo saber como vocês estão. E então é realmente um ambiente muito agradável, muito aconchegante para você ir com a sua família, com seus amigos. Como vocês estão vendo, vários tipos de carnes, né? Vários cortes nobres da carne, passando várias vezes em todas as mesas, e vocês não têm ideia do sabor. É maravilhoso. Com certeza eu recomendo uma das churrascarias mais diferenciadas, principalmente também da Baixada Santista. Aqui em Santos é tradição a Churrascaria Tertúlia, e junto com os frios, né, que estão à disposição para quando você quiser pegar ou repetir, tem também os acompanhamentos, os pratos quentes que eles vão servindo no rodízio. Batata frita, polenta frita, banana milanesa, uma delícia, anéis de cebola, queijo derretido. Muita coisa boa para acompanhar também, pastelzinhos de carne, uma delícia. E claro que eu não poderia deixar de experimentar os drinks da casa. Se você for comer, pede também drink, que eu não saberia escolher. É um mais gostoso que o outro, sabores diferenciados, vocês vão adorar. Não pode faltar. E claro, para fechar com chave de ouro essa experiência, tem que pedir uma sobremesa. Eu provei algumas, recomendo, uma mais gostosa que a outra. Doces diferenciados que eu tenho certeza que vocês gostam, os melhores. Tem um cardápio riquíssimo de sobremesas, uma das partes mais gostosas da experiência mesmo da Churrascaria Tertúlia aqui da cidade de Santos. Vocês viram? Foi uma experiência maravilhosa. Tá aqui o endereço dessa churrascaria maravilhosa. Eu quero agradecer a recepção de todo mundo responsável que recebeu a gente assim com muito carinho. Eles estão te esperando para receber vocês também e a família de vocês, amigos, porque como eu falei, eu gosto de lugares que aquecem nosso coração, né? Que a gente possa levar nossa família e as pessoas que a gente ama, né? Então você leva a sua família, seus amigos, realmente é um lugar muito acolhedor e aconchegante, e eu quis dar essa dica para vocês, e a gente te espera lá no restaurante. Frente pra praia, a vista é tão linda, dá gosto de ver. É uma picanha que passa, um bombom de alcatra chamando. Réveillon é na Churrascaria Tertúlia. Rodízio completo, cascata de camarão, mesa de frutas e sobremesa, show ao vivo e muito mais. Para reservas e mais informações, ligue 3261-641. Sabor e prazer. Churrascaria Tertúlia, Bartolomeu do Guzmão 187, Santos. Frente pra praia, a vista é tão linda, dá gosto de ver. É uma picanha que passa, um bombom de alcatra chamando. Réveillon é na Churrascaria Tertúlia. Rodízio completo, cascata de camarão, mesa de frutas e sobremesa, show ao vivo e muito mais. Para reservas e mais informações, ligue 3261-641. Sabor e prazer. Churrascaria Tertúlia, Bartolomeu do Guzmão 187, Santos.
frente pra praia, a vista é tão linda, dá gosto de ver. É uma picanha que passa um bom... Então espero vocês semana que vem, todo domingo às 8 da manhã, pra gente falar mais sobre saúde, bem-estar, beleza e tudo que te faz bem. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!